desse vídeo, né, nós vamos começar então a tratar mais detalhadamente sobre cada um dos ensaios não destrutivos, né? Como a gente viu na aula passada, existem vários ensaios não destrutivos e a gente vai falar sobre os 4 principais, né, com mais detalhe: líquido penetrante, partícula magnética, ultrassom, radiografia e gammagrafia. E vamos mencionar também os outros ensaios que existem aí mais específicos, né? Iniciando então esse vídeo com líquido penetrante. Antes disso, né, lembrar a vocês alguma coisa que a gente comentou na aula passada, né? Existem vários tipos de descontinuidade diferentes, né, que a gente pode classificar de maneiras diferentes. A primeira forma de classificar é quanto à posição da descontinuidade. Então existem as descontinuidades superficiais, que afloram a superfície da peça, as subsuperficiais, que têm uma profundidade até 12 milímetros de profundidade, sem aflorar a superfície da peça. E as descontinuidades internas ou volumétricas, que são acima de 12 milímetros de profundidade. E cada ensaio que a gente vai estar discutindo a seguir vai ser mais apropriado para uma ou outra aplicação. Então, o líquido penetrante é adequado às descontinuidades superficiais. Partícula magnética se aplica aos dois, superficiais e sub. Ultrassom aos superficiais e internos. E raio-x a todos eles. A gente vai ver mais em detalhe por que isso, né? Com relação ao tipo de material ensaiado, também existem diferenças, né? A gente vai ver que o líquido penetrante, por exemplo, se aplica a qualquer composição e estrutura, né? Da mesma forma que a radiografia e gammagrafia. Já a partícula magnética, por exemplo, só aplica-se para materiais ferromagnéticos, né? A gente vai ver em detalhes como é que isso aí funciona. E o ultrassom ele tem um problema grande quando a estrutura granulométrica é muito grande, muito grosseira, né? Então existe uma conveniência de cada ensaio dependendo do tipo de material ensaiado. E outros fatores, né, como portabilidade, custo, possibilidade de automatização, cuidado com segurança, né, capacitação do operador, registro dos resultados. Então, existem diferenças. Um ensaio vai ser mais adequado do que outro e a gente vai estar discutindo em cada ensaio questões como essa também, tá bom? Só para dar uma introdução geral para vocês. E agora nós vamos então entrar no primeiro ensaio não destrutivo, mais em detalhe, que é o ensaio por líquido penetrante, né? A gente vai estar abordando então alguns tópicos essenciais, né? Esses tópicos vão ser abordados em cada um dos ensaios aí. Iniciando por histórico, falando das finalidades, princípio físico do ensaio e descrevendo para vocês as etapas do processo, aplicações e vantagens e limitação de cada ensaio, tá? Iniciando então pelo histórico, né? O ensaio por líquido penetrante, né, depois do ensaio visual, é o ensaio mais utilizado, né, na história. Começou na indústria ferroviária, né, até antes da Primeira Guerra Mundial. Então, como é que o pessoal fazia? Existia trincas, né, nos trilhos, né, nos vagões e nos trilhos, né, eles se rompiam por causa dessas trincas, e visualmente não era o suficiente a inspeção visual para a gente prevenir, para descobrir quando o trilho estava, né, em vias de fraturar, né? Então, para isso se criou um tipo de ensaio baseado na aplicação de óleo e pó de giz, né, com álcool, né? E através desse método aqui se conseguiria prever, né, verificar com uma melhor visualização as trincas que os trilhos aconteciam. Como é que eles faziam isso? Então, primeiro as peças eram lavadas em água fervente ou soda cáustica para limpar a peça, né? E elas eram mergulhadas, né, em algumas horas numa solução de óleo e querosene, tá? Depois dessas horas, as peças eram secas e aí pintadas com uma mistura de álcool com pó de giz, né? E depois o que o pessoal fazia? Dava uma martelada nessa peça, né? E esse óleo, né, impregnado com álcool saía dessas descontinuidades, dessas trincas, manchando essa pintura de giz, né? E essa mancha, então, que acontecia nos trilhos ou nas peças ferroviárias, revelava então os pontos onde poderia ocorrer a ruptura, né? Onde tinha possivelmente uma trinca, né? Essa técnica ela foi aperfeiçoada com o tempo, né? E no meados aí do século XX, né, 1942, nos Estados Unidos, uma pessoa aí, o Robert Schweitzer,
né, ele desenvolveu uma técnica com líquidos diferentes, né, do que a querosene com o pó de giz. Né? Ele fez isso porque existia uma necessidade na época, porque assim, estava começando a se desenvolver cada vez mais a indústria aeronáutica, né? Necessidade de ensaiar esses materiais diferentes, e já existia o ensaio por partículas magnéticas, mas que tem uma limitação, né? O ensaio por partículas magnéticas, ele não pode ser feito, não tem como fazer, em materiais não magnéticos, né? A gente vai ver isso em detalhe quando a gente vai estudando partículas magnéticas. Então, por exemplo, alumínio e titânio, que é muito utilizado na aviação, eu não tinha maneira de ensaiar isso aí por partículas magnéticas. Né? Eu tinha que, então, inventar um jeito mais prático de utilizar o líquido penetrante. E por aí, foi aí que foi desenvolvido, então, líquidos diferentes, né? Para esse ensaio pudesse ser feito de uma maneira mais prática, então, na indústria aeronáutica. Então, hoje em dia, né, o procedimento que se adota para esse ensaio por líquido penetrante é bastante simples, vocês vão ver, né, e adota o mesmo princípio básico, né, daquele lá antigo que se utilizava na indústria ferroviária ali, ó, né, utilizando um líquido, né, que vai penetrar nas trincas, né, e depois de removido o excesso de líquido, a gente vai revelar então as trincas a partir aí da absorção por uma camada reveladora. A gente vai ver como é que funciona isso. Né? Então se desenvolveram as substâncias específicas para substituir o óleo e o giz, né, que originalmente eram aplicados. Quais são as finalidades desse ensaio? Né? Então, assim, ó, nem toda descontinuidade superficial ela pode ser vista a olho nu, né? Principalmente se eu tenho uma extensão muito grande, né, da superfície ensaiada. Então, a finalidade do ensaio por líquido penetrante é detectar descontinuidades abertas à superfície da peça, né? Como trincas, poros, dobras, né? Como essa figura aqui, né? Isso aqui é uma dobra, né? Isso aqui é uma trinca profunda, né? Isso aqui é uma porosidade, né, superficial, né? Que não sejam visíveis a olho nu, né? Eu consigo enxergar a partir da realização do ensaio por líquido penetrante. Então, assim, ó, característica é que essa descontinuidade tem necessariamente que aflorar a superfície da peça, tá bom? Para poder ser ensaiado por líquido penetrante. E o ensaio por líquido penetrante, né, abreviado por LP, ele consegue revelar descontinuidades muito pequenas, né, muito finas, né, da ordem de 1 milésimo de milímetro, né, de abertura, como mostra aqui essa figura, que mostra uma junta soldada, né, em que eu tenho uma trinca relativamente profunda aqui, né, mas bem fina, visualmente até difícil de enxergar isso, mas eu consigo facilmente enxergar esse tipo de descontinuidade com um ensaio por líquido penetrante. Né. Bom, quais são os princípios desse ensaio? Né? O princípio físico do ensaio por partículas magnéticas é o princípio da capilaridade de fluidos. Né? O que é isso? Né? Ação capilar. É uma propriedade física que os fluidos possuem, né, de conseguir subir ou descer em tubos extremamente finos, né, que pode fazer com que esse fluido consiga vencer a força da gravidade. Então, fluidos diferentes possuem propriedades de capilaridade diferentes. Por exemplo, a água, né, é um fluido que tem uma capilaridade relativamente boa comparado com outras substâncias. Então, se eu coloco um tubo bastante fino, né, imerso num líquido, a água dentro desse capilar ele vai tender a subir, vencendo a força da gravidade. Diferentemente do que acontece com o mercúrio, né, que a tendência dele é descer, né, e não subir quando é imerso num fluido. Tá? Então eu digo que a água tem uma capilaridade melhor do que o mercúrio. Né? Isso é em função de uma propriedade de coesão entre as moléculas do líquido. Né? Beleza, gente? Então, assim, ó, esses líquidos que vão ser utilizados nesse ensaio, né, eles possuem uma grande capacidade de capilaridade. Né? Isso permite com que eu consiga ensaiar a peça não só na posição vertical, horizontal, mas também na vertical, também na sobrecabeça. Quer dizer, se a peça estiver em cima da minha cabeça, eu consigo aplicar o líquido penetrante em cima da minha cabeça e o penetrante vai penetrar em qualquer descontinuidade que tiver, por menor que seja, né, sem o líquido cair em cima da minha cabeça, tá? Por causa da propriedade da capilaridade. Tá? Então, mostrei
trouxe um filminho para vocês, breve, para explicar de uma maneira bem interessante essa propriedade de capilaridade. Então, se a gente, né, quem conhece construção civil, sabe qual é a praga que é a infiltração de água, né, nas lajes, né? Isso acontece exatamente por causa da capilaridade, né, dos materiais ali utilizados na construção civil, né? A água que está no solo, ela acaba subindo nas paredes. Percebam que o tijolo aí, ele começa a absorver a água e a água sobe, né, pelos poros ali do tijolo, né, vencendo a força da gravidade. Mais o tempo passa, mais a gente percebe que esse tubo vai subindo. Depois de 7 minutos, o tijolo está completamente umedecido. Da capilaridade, gente, tá bom? Vamos então ver como é que funciona o ensaio por líquido penetrante. Então, consiste em fazer um líquido especial, né, que é o chamado penetrante, penetrar nas aberturas das possíveis pequenas fendas, né, que é exatamente a descontinuidade, pelo efeito da capilaridade. Então a peça ela pode estar nessa posição, pode estar na vertical, pode estar virada de cabeça para baixo, né? Eu tenho certeza que esse penetrante vai penetrar na cavidade ali, ó. Né? Passado algum tempo, né, depois que o líquido penetrar, né, ou der o tempo suficiente para o penetrante entrar nas cavidades, né, que é chamado de tempo de penetração, eu retiro o excesso de penetrante de superfície, eu vou lavar ele mesmo, eu retiro da superfície esse excesso em vermelho aqui, né, e deixo somente o penetrante que está dentro da cavidade. Né? Em seguida, o que eu faço? Eu aplico, né, uma camada de uma substância chamada revelador. Né? E essa camada de revelador ela vai puxar o líquido penetrante que está dentro das cavidades, né? E vai fazer com que esse penetrante aflore e marque essa superfície do revelador aqui, como mostra essa figura. Né? Então esse vermelhão, né, essas trincas, né, que estão bastante perceptíveis aqui, ó, são exatamente o penetrante que está sendo sugado de dentro das cavidades ali, ó, das trincas no caso aqui, ó. Tá? Revelando então essa descontinuidade na peça que eu estou falando aí. Né? Então tem um videozinho que mostra, né, toda essa sequência aqui de uma maneira bem ilustrativa. Então vamos ver como é que funciona isso introdutoriamente. Depois a gente vai falar nos detalhes de cada uma dessas etapas que vai estar sendo mostrado nesse vídeo. CFI, Centro de Formação de Inspetores. O ensaio de líquido penetrante é utilizado para detectar descontinuidades superficiais e imperceptíveis a olho nu. Acompanhe o ensaio. Foi feita a limpeza inicial da superfície do corpo de prova a ser ensaiado, utilizando panos umedecidos com solvente.
Após a limpeza, é aplicado penetrante na superfície ensaiada, utilizando spray aerosol. Tempo mínimo de penetração: 15 minutos, para uma correta penetração do líquido nas pequenas descontinuidades. Remova o excesso de penetrante com panos úmidos e faça a secagem da superfície. Agora é feita a aplicação do revelador. É necessário esperar o tempo mínimo de 15 minutos para a interpretação dos resultados. Após o término dessas etapas, é feita a avaliação e registro dos resultados. Simples, né, gente? Bem tranquilo, né? Então, assim, no próximo vídeo nós vamos então entrar em detalhe, né? Tem muito mais detalhe do que é mostrado nesse vídeo, né? Que são as etapas do processo de ensaio por líquido penetrante, tá bom? Até o próximo vídeo.